Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos começar então com o Chance Miller, lá do 9to5 Mac. Ele traz notícias sobre o iPhone dobrável da Apple pelo analista Min-Chi Kuo. Parece que ainda tem muita especificação em aberto, né? É bastante coisa para definir ainda, mas o projeto mesmo com a Foxconn parece que começa no fim deste ano. Ah, entendi. E o que já tá mais certo? Bom, o destaque que o Kuo menciona é a tela. Uma tela dobrável que aparentemente não vai ter aquele vinco visível, sabe? Ah, isso é bom. Aquele vinco incomoda um pouco, né? Pois é. E essa tela está sendo desenvolvida junto com a Samsung Display. As especificações dela já estariam até finalizadas. Uau, já. E a Samsung está se preparando para a produção. Sim, a informação é que a Samsung está planejando ter capacidade para produzir uns 7 a 8 milhões desses painéis lá para 2026. Nossa, é bastante. Mas e a dobradiça? Que é uma parte super importante, né? Então, essa é a parte que ainda não está definida. A dobradiça ainda é uma incógnita. E, por causa disso, a previsão de lançamento continua lá para o fim de 2026. Entendi. Quer dizer, a tela está pronta, mas o mecanismo para dobrar ainda está em desenvolvimento. Faz sentido demorar um pouco mais, então. Fim de 2026. É chão ainda, né? É um horizonte relativamente longo no mundo da tecnologia, com certeza. Vamos ver como evolui. Certo. Agora, mudando de assunto, vamos para games. Kyle Warland, na Ars Technica, está falando da Microsoft. Confirmaram a parceria com a AMD para o próximo Xbox, né? Isso, renovaram a parceria, o que já era esperado, mas é sempre bom ter a confirmação oficial. Sim, e o artigo dele levanta uma possibilidade bem diferente. Um Xbox rodando Windows. Como assim? É uma ideia interessante, né? A especulação é que a Microsoft poderia querer diminuir essa barreira que existe entre o PC e o console. Para aproveitar o que? A força do Windows no PC Gamer? Exatamente. Pensa na biblioteca gigantesca de jogos de PC que existe para Windows. Se o próximo Xbox rodasse Windows de alguma forma... Ele teria acesso a tudo isso, além dos jogos do Xbox. Essa é a teoria. Talvez inspirado um pouco por esses portáteis que rodam Windows, tipo o ROG Ally da Asus, sabe? Adaptar essa experiência para um console de sala. Seria uma mudança e tanto. Manteria a compatibilidade com os jogos Xbox atuais, mas abriria um leque enorme com os jogos de PC. Pois é uma convergência que faz sentido em teoria, mas tecnicamente deve ter seus desafios. Vamos aguardar para ver se isso se concretiza. Com certeza. Agora, falando de inteligência artificial, uma notícia da TechCrunch, pelo Maxwell Zeff, a OpenAI está cortando relações com a Scale AI. Isso. A Scale AI era uma fornecedora importante de dados para treinamento de IA para a OpenAI. E essa decisão veio pouco depois de um movimento grande da Meta. Ah, é verdade. A Meta investiu uma grana alta na Scale AI, né? E trouxe o CEO deles, o Alessandro Wang. Exatamente, bilhões de dólares. Mas é importante notar, e o artigo menciona isso, que a OpenAI já estava, digamos, diminuindo o volume de trabalho com a Scale AI antes desse anúncio da Meta. Ah, então não foi só uma reação ao investimento da Meta. Parece que não diretamente. A OpenAI já estava buscando dados talvez mais especializados, mais customizados, sabe? Menos dados genéricos. Entendi. Isso complica para a Scale AI, imagino. Sim. Levanta questões sobre o modelo de negócio deles, que era muito focado em fornecer esses dados em larga escala. Ainda mais que tem rumores, segundo a matéria, de que o Google também estaria pensando em cortar ou reduzir os laços. Nossa, aí aperta, né? Com certeza. A Scale AI está tentando acalmar o mercado, dizendo que está tudo bem, mas parece que o foco deles está mudando mais para essas aplicações customizadas, para governos, para empresas específicas. Mostra como esse mercado de dados para IA é estratégico e volátil, né? O acesso aos dados certos é crucial. Sem dúvida. É a matéria-prima da IA moderna. Ainda na vibe da IA, tem uma matéria legal no Wall Tilt, do Elton Simões Gomes. Ele resgata uma história lá do comecinho da OpenAI. Lembra da NVIDIA? Lembro sim. A NVIDIA teve um papel importante, né? Pois é. A matéria conta que a NVIDIA doou o primeiro supercomputador de IA para a OpenAI, aquele DGX-1. Isso lá em 2016. Exato, baseado numa entrevista com o Márcio Aguiar, da NVIDIA aqui no Brasil. Foi um empurrão inicial bem significativo, né?
Na época, a OpenAI ainda era uma organização sem fins lucrativos. Verdade. Uma aposta da NVIDIA que deu muito certo, olhando hoje em dia. Com certeza. E o artigo também traz um ponto interessante. Hoje, a NVIDIA, mesmo sendo líder, orienta clientes e até ajuda, de certa forma, rivais que querem fabricar os próprios chips de IA. Como assim ajuda rivais? Fornecendo modelos de referência, designs básicos, sabe? Claro, não entregam o ouro, mas dão um ponto de partida. Entendi. Mas eles ressaltam que não é só ter o chip, né? Não mesmo. O artigo enfatiza que IA é uma jornada muito complexa, muito cara. Não basta ter o hardware, tem todo o ecossistema, o software, os dados, a expertise. É bem mais complicado. Faz todo sentido. Agora, mudando para um uso, digamos, mais sério e talvez preocupante da IA. Alessandro de Lorenzo, no Olhar Digital, fala sobre um relatório do Insect Group. Assim, esse relatório aponta que a China está investindo pesado em IA para quê? Para análise de inteligência e operações militares. Eles estariam usando o que exatamente? Modelos de linguagem grandes. Tipo o ChatGPT? Isso, a ideia é essa. Usando tanto modelos chineses, como um chamado DeepSeek, quanto modelos ocidentais que a gente conhece mais, como os da Meta e da própria OpenAI. E para quê? Para treinar IAs militares. Exato. IAs capazes de analisar informações sobre forças inimigas, sabe? Padrões de movimento, capacidades, e até mesmo ajudar a elaborar planos de ação ou simular cenários. Nossa, isso é intenso. Bastante. Mas o artigo faz uma ressalva importante. O uso de IA para espionagem e análise militar não é exclusivo da China. Os Estados Unidos também utilizam bastante tecnologia de IA para fins de inteligência. Entendi. É uma corrida tecnológica também nessa área, né? Sem dúvida. Uma área bem sensível. E por falar em IA e suas esquisitices, tem uma notícia do Tecnoblog, do Emerson Alecrim. Lá no Reino Unido, a IA da Meta, aquela integrada ao WhatsApp... A Meta é a AI, sim. O que aconteceu? Então, um usuário pediu o número de telefone de contato de uma empresa de trens. E a IA passou o número de celular pessoal de um desconhecido. Não acredito! Sério? Sério. Um caso clássico de alucinação da IA, né? Quando ela inventa uma informação achando que está certa. Exatamente. É um dos grandes desafios desses modelos generativos. Eles são muito bons em criar texto que parece coerente, mas nem sempre é factual. Caso formava um número de telefone válido. Que perigo, né? Imagina ligar para a pessoa errada. Pois é. A Meta deu uma explicação, disse que o número fornecido por engano era público e tinha uns dígitos iniciais parecidos com o da empresa de trem solicitada. Ah, tentaram justificar. Tentaram, mas não muda o fato. O caso reforça totalmente a necessidade de ter cautela, de sempre verificar as respostas que essas IAs generativas dão, especialmente para informações críticas. Com certeza. Não dá para confiar cegamente ainda. Bom, vamos voar mais alto agora, literalmente. Pedro Pinto, no PPLOR, traz uma notícia sobre a China e comunicação espacial. Ah, essa é interessante. O que eles conseguiram? Parece que eles atingiram uma velocidade de 100 gigabits por segundo, numa comunicação laser entre um satélite e a Terra, usando um satélite da constelação de Jilin 1. 100 gigabits? Uau, isso é rápido para esse tipo de link. Muito rápido. O artigo compara com a Starlink, dizendo que seria tipo 5 vezes mais rápido que a capacidade atual da Starlink, desse tipo específico de comunicação, sabe? Laser, satélite e solo. Entendi, porque a Starlink já usa laser, mas principalmente para comunicação entre os satélites da constelação dela, né? Para formar a rede lá em cima. Isso. Essa comunicação laser direto para o solo, nessa velocidade, seria um avanço. A experiência chinesa foi feita com um satélite geoestacionário, a 36 mil quilômetros de altitude. É uma distância considerável. Essa tecnologia tem potencial, talvez até como base para futuras redes 6G, né? Comunicação de altíssima velocidade via satélite. Exatamente o que a matéria sugere. É uma área para ficar de olho. Com certeza. Agora, saindo um pouco do digital puro, mas ainda envolvendo logística e tecnologia de certa forma, Jefferson Belisário, no Tudo Celular, fala de uma operação da Polícia Federal em Minas Gerais. Operação Cargas d'Água, né? O que eles descobriram. Desmantelaram a quadrilha que estava roubando cargas dos Correios e do Mercado Livre ali na BR-251. O foco deles era principalmente em produtos eletrônicos. Roubo de carga é um problema sério. E eles tinham um esquema organizado. Sim, a operação identificou até um centro logístico do crime. Um lugar onde eles recebiam a mercadoria roubada e depois redistribuíam. Nossa, bem estruturado. E usavam violência. Parece que sim. O artigo menciona táticas violentas, como chegar a incendiar a pista para forçar os caminhões a parar. E tem até suspeita de cumplicidade de alguns motoristas. Que coisa séria! E os envolvidos?
Foram presos e agora enfrentam acusações como associação criminosa, roubo qualificado. As penas podem chegar até 20 anos de prisão, um golpe importante contra esse tipo de crime. Com certeza, um alívio para a logística dessas empresas também. Verdade. Bom, voltando para o mundo dos games rapidinho. Gabriel Cavalheiro, no canal Tech, traz um comentário interessante do Shuhei Yoshida. Ah, o Yoshida, figura carimbada da Sony. Ex-PlayStation, agora focado em indies, né? O que ele disse? Ele comentou sobre a concorrência. Diz que a Sony não vê a Nintendo como uma concorrente direta, assim, globalmente falando. A exceção seria o Japão. Interessante essa visão. Quer dizer, eles acham que o público é diferente. Exato. A percepção que ele passou é que a Nintendo atende mais a um público familiar, um nicho diferente, enquanto o grande concorrente global do PlayStation seria mesmo o Xbox. Faz sentido. É um argumento parecido com o que a própria Microsoft usou bastante durante o processo de aquisição da Activision Blizzard, né? Para dizer que a compra não prejudicaria tanto a Sony porque o mercado principal da Nintendo era outro. Verdade, bem lembrado. Mas ele fez a ressalva do Japão, né? Sim, no Japão a história é outra. Lá a Nintendo tem uma dominância muito forte e a concorrência entre Sony e Nintendo é bem mais direta e acirrada. O Xbox corre mais por fora lá. Entendido. É sempre bom ver essas perspectivas de quem está dentro da indústria. Com certeza. E pra gente fechar, mais uma do Alessandro de Lorenzo no Olhar Digital. Dessa vez é sobre como o nosso cérebro funciona em comparação com a IA. Uma pesquisa da Universidade de Amsterdã. Ah, neurociência e IA? Gosto dessa combinação. O que a pesquisa descobriu? Descobriram algo fascinante. Nosso cérebro, mesmo sem a gente pensar nisso conscientemente, processa automaticamente as possibilidades de ação que um ambiente oferece. Como assim? Dá um exemplo. Tipo, você entra numa sala e seu cérebro já mapeia que você pode andar, sentar numa cadeira se tiver uma, pegar um objeto. Se você vê água, ele já ativa a possibilidade de nadar, mesmo que você não vá fazer isso. São as chamadas affordances. Entendi. É uma ativação espontânea ligada à nossa interação física com o mundo, né? Exatamente. Uma ativação cerebral muito específica ligada à forma como o nosso corpo pode interagir com o ambiente físico. E a IA? Como ela se compara nisso? Aí que está o ponto do artigo. Mesmo os modelos de IA mais avançados de hoje, aqueles que processam imagens e entendem cenas, ainda não conseguem replicar essa ativação espontânea e essa compreensão implícita das possibilidades de ação com a mesma, digamos, eficiência ou pelos mesmos mecanismos internos que o cérebro humano. Mostra uma limitação atual da tecnologia, então. Sim, mostra uma diferença fundamental na forma como nós, humanos, percebemos e nos preparamos para interagir com o espaço ao nosso redor, comparado com como as IAs atuais processam informações visuais. É uma camada de entendimento que ainda falta para a IA. Muito interessante essa pesquisa. Dá o que pensar sobre a natureza da inteligência, né? Com certeza. Ufa! Foi bastante informação variada que a gente cobriu hoje, hein? Foi sim. Um giro rápido, mas passando por vários pontos quentes da tecnologia atual. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!